Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que é inscrito aqui no meu canal, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Passando aqui para criar um novo quadro aqui no nosso canal, Por Dentro da Lição. Nós, em outras vezes, já tratamos aqui sobre os assuntos das lições bíblicas e nós vamos retornar a tratar sobre este assunto. E desta feita, neste quadro, Por Dentro da Lição, bem conhecedor de todos os queridos alunos e amantes da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando sobre o seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. É o estudo na carta aos Efésios. E nesta oportunidade, a lição de número 4, que traz o seguinte tema: a iluminação espiritual do crente. O texto áureo nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e o verso 17. A verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. O objetivo geral desta lição é o seguinte: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos estão alinhados a cada ponto da nossa lição. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Esta é a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. É o texto base desta lição, está no capítulo 1, do verso 15 ao 23. E nós estaremos rapidamente aqui neste quadro observando alguns pontos importantes desta lição. Por exemplo, o primeiro ponto da nossa lição traz o seguinte tema: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o seguinte tema: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E por último, o terceiro ponto da nossa lição fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Pois bem, olhando para o texto base da nossa lição bíblica, que está em Efésios, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, nós percebemos algumas lições de grande importância. Eu quero falar com os irmãos acerca da oração do apóstolo Paulo. O verso 15 diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vos há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Existem duas coisas aqui que nós percebemos. Primeiro, Paulo exalta a fé e o amor dos crentes da igreja em Éfeso. Nós percebemos ele exaltando, dizendo o seguinte: pelo que, ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. São duas características louváveis nos crentes da igreja de Éfeso. Outro ponto importante que nós observamos aqui é que o apóstolo Paulo era um pastor que orava pelas suas ovelhas. O texto nos diz que Paulo está intercedendo, orando, intercedendo a Deus em favor
da igreja de Éfeso, que estava na cidade de Éfeso. E glória a Deus por isto, quando nós temos uma liderança que ora, que intercede e que clama ao Senhor. Outro ponto importante nós percebemos neste texto base são as características da oração de Paulo. Isto é de grande importância. Se olharmos o primeiro ponto da nossa lição, vai dizer o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Oh, que coisa maravilhosa! Se nós olharmos a princípio na oração do apóstolo Paulo, você não vai ver Paulo fazendo nenhum pedido de bênçãos materiais. Nós vamos perceber que a oração intercessória do apóstolo Paulo é para que o Senhor venha abrir os olhos dos crentes, para perceberem o quanto eles têm uma riqueza espiritual disponíveis para cada crente em Cristo Jesus. E glória a Deus por isto. E por muitas vezes, muitos cristãos vivem uma vida de miséria, de uma miséria espiritual, porque não descobriram ainda as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Mas vamos rapidamente observar e olhar o texto bíblico. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nós percebemos que o apóstolo Paulo ora para que Deus conceda aos crentes o espírito de sabedoria e de revelação. Se você olhar o texto, você vai perceber que Paulo não pede nenhum bem material para a igreja, para os crentes. Você vai perceber que o pedido, a oração intercessória do apóstolo Paulo é para que Deus conceda, olha que coisa maravilhosa, para que Deus conceda conhecimento, olha que coisa maravilhosa, o espírito de sabedoria vos dê em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Oh, que coisa maravilhosa, espírito de conhecimento e de revelação. E esta deve ser a nossa oração intercessória. É uma necessidade para que a igreja entenda, compreenda, conheça a Deus. Não há riqueza maior para o cristão, para o crente em Cristo, do que conhecer a Deus, do que ter um conhecimento profundo de Deus. Uma das grandes necessidades hoje da igreja é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. E nós precisamos conhecer. Se nós olharmos mais adiante, Paulo ora para que o Senhor venha abrir os nossos olhos para descobrirmos as riquezas. Olha que coisa maravilhosa, as riquezas que estão disponíveis para os santos em Cristo. Vamos ler o texto. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E quantas vezes nós estamos cegos e não conseguimos enxergar as grandes riquezas espirituais de Deus para nós em Cristo Jesus. Que nós, como igreja, venhamos orar para que Deus venha nos iluminar, nos dar entendimento para compreendermos, para enxergarmos as riquezas espirituais. Oh, glória a Jesus! Que nós, como igreja, como crentes em Cristo Jesus, nós venhamos buscar a Deus discernimento, conhecimento, entendimento, e o Senhor venha nos revelar. Cabe explicar-lhes aqui, que aqui esta revelação da parte de Deus, esta busca desta revelação, não é nada a parte da palavra de Deus, do conhecimento da palavra. Não é uma novidade à parte, distante da palavra, não.
mas é um conhecimento das grandezas, das riquezas de Deus, das riquezas espirituais. Outra coisa que nós percebemos ainda é que Paulo ora para que os crentes em Cristo percebam a esperança em Cristo. Não dá para vivermos sem esta esperança como crentes. Nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Nós não podemos viver como crentes em Cristo ou pessoas que não têm mais esperança, que não têm esperança alguma, mas desfrutarmos, vivermos crendo, esperando no Senhor, desfrutando desta esperança gloriosa, tendo dentro do nosso coração uma viva esperança. E por fim, Paulo ora para que o crente em Cristo perceba, venha descobrir que o nosso Deus é soberano e poderoso para agir da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, e por fim descobrir que Deus é soberano. Glória a Deus por isto. Que Deus em Cristo venha nos ajudar e descobrir estas riquezas espirituais. Que Deus nos desperte para orarmos, para intercedermos, para buscarmos entender, compreender a excelência da grandeza do poder de Deus que Ele está agindo em nosso favor. Creia nisto. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.